Irmãos, o pastor começou uma nova série de mensagens falando sobre o amor de Deus. Até quando Deus ainda vai nos amar? Bem grande está lá no marketing, lá no desenho que ele fez lá, para sempre. E de fato nós cremos nesse amor, o amor do Senhor Jesus Cristo por nós, para sempre. E é sobre isso, dando continuidade a isso, que eu gostaria de chamar a sua atenção, para meditarmos nesta noite sobre o amor de Deus sobre nossas vidas. Nós queremos saudar os nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo aí pela internet. O desejo do nosso coração é que Deus te visite aí, na sua casa, que você seja ricamente abençoado, e assim que puder, venha estar conosco, compartilhando do culto que ofertamos a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. João, capítulo 3, verso 16. João 3,16. Tenho certeza que nem haveria necessidade de abrirmos o texto para podermos falar esse versículo. Contudo, leiamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, abrimos a Tua palavra. E se não for pela ação e unção do Teu Santo Espírito, na nossa vida, na vida do Teu servo, ó Pai, em nome de Jesus, pedimos que este Espírito venha nos tomar, segundo o Teu querer, para que a Tua palavra, Pai Santo, seja algo tremendo na nossa vida, seja algo que mova nossa mente, nosso coração, para agirmos, ó Deus, como servos que creem na Tua palavra, e que o Teu amor, ó Deus, mude o que preciso mudar na minha vida. Ó Deus, transforma o que precisa ser transformado, para que, ó Deus, nós sejamos verdadeiramente testemunhas do Senhor, por onde quer que a gente vá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quando li esse texto, me lembrei do meu tempo de garoto, né, que eu era pequeno e a gente decorava, e acredito que esse texto, talvez até depois do Salmo 23, se não for o mais, é um dos mais decorados pela igreja a partir das crianças, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, meus irmãos. Eu imagino aqui que não exista uma força maior do que o amor. Nem bomba atômica, nem nada é algo mais potente do que o amor. Olha o que o amor pode fazer. O amor pode transformar vidas para que se apaixonem. 26 para 27 anos de casado, só o amor. Só o amor. Só o amor pode mover o coração de Deus, e eu acredito que o próprio Deus se moveu a nosso favor por causa do amor. E esse texto que nos fala, tão conhecido, na realidade ele é um diálogo. Jesus Cristo, no seu início de ministério, é procurado por um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos fariseus, uma classe que era até arrogante no seu tempo, uma classe que não gostava de se misturar, gostava de ser vista e ouvida pelas pessoas
por aquilo que ela fazia. Nicodemos, de alta patente, diz o verso 1 do capítulo 3, que ele era um dos principais dos judeus, era alguém de patente, e era fariseu. Então diz o verso 2, que na noite ele foi procurar Jesus, e interessante que ele reconhece a Jesus e o chama de mestre. Mestre, olha, sabemos que você é vindo de Deus, porque as coisas que o Senhor faz, ninguém pode fazer, se não for da parte de Deus. Mas talvez pela sua patente, talvez por ser um fariseu, uma classe que perseguiu Jesus até a morte de cruz, talvez por isso ele vai na calada da noite bater um papo para entender quem é Jesus, que com as suas palavras consegue mudar pessoas, consegue arrastar multidões para ouvi-lo, para ouvir os ensinamentos. Muito bem, neste diálogo, onde há no meio dele aqui uma conversa muito interessante sobre o novo nascimento. Sem dúvida nenhuma, quem lê Bíblia sabe disso. Onde Jesus fala: olha, Nicodemos, para você entender o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E um homem de alta patente, estudado, mas peraí, Jesus, como é que nasce de novo? Como é que eu retrocedo na minha idade e volto ao ventre da minha madre? Como pode ser isso? E aí Jesus começa a explicar para ele que está falando que quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. Mas enfim, nosso debate e a nossa meditação nessa noite não é exatamente sobre esse diálogo, mas sim para os irmãos entenderem o contexto em que Jesus faz essa colocação desta tão célebre frase. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Jesus faz essa colocação desse diálogo, e eu gostaria de chamar a sua atenção para que você saia daqui refletindo que tamanho é esse amor de Deus. E eu queria chamar a sua atenção porque o texto nos mostra o seguinte: que toda a ação é de Deus a nosso favor. O que Deus fala e conversa com Nicodemos, nesse texto que é chamado até de centro da Bíblia, que sintetiza todo o amor de Deus para com o homem, ele está mostrando, Jesus ensina para Nicodemos e para nós que toda a ação é feita por Deus, toda a iniciativa é feita por Deus a nosso favor. Olha, quem ama é Deus. Deus amou, e o resultado desse amor é uma outra ação. Ele se doa através do Filho de Deus, através de Jesus Cristo, para que nós tivéssemos uma comunhão com o Pai. Porque se não fosse Cristo, nós não teríamos como falar com Deus, nos reunirmos aqui para, em culto, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque os nossos pecados já nos condenam à eternidade do inferno. Mas em Cristo Jesus, que nos amou e morreu por nós na cruz e nos intermediando para com Deus, este amor que move o próprio Deus a nosso favor, a iniciativa é dele. A iniciativa é toda de Deus em nos amar e em nos mandar o seu Filho para vir até nós e fazer tão grande salvação. Partiu de Deus isso. O querer de Deus por nós, o amor de Deus por nós, e nesta iniciativa, eu quero deixar aqui um aprendizado, meus irmãos, para que entendamos que nós somos aqui apenas beneficiários desse amor. Não há nada que eu ou você possamos fazer para aumentar ou diminuir, melhorar ou piorar o que Deus fez por mim e fez por você com Jesus Cristo na sua morte de cruz. Ou seja, a tão grande salvação não depende daquilo que eu faço, não depende daquilo que eu preciso fazer, porque em Cristo Deus já fez tudo
que nós precisamos para termos comunhão com Ele e a tão grande salvação. E aí, algo interessante, porque como que eu consigo amar a Deus? Como? E aí o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Olha aí para entendermos como nós conseguimos amar a esse Deus tão grandioso. 1 João, capítulo 4, versículo 9. 1 João, capítulo 4, versículos 9, nos diz assim: perdão, 19, isso. João, na sua carta, diz assim, ó: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha, nós não amamos para ser amado por Deus, nós não cremos para sermos salvos, nós somos salvos e por isso nós cremos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque nós não temos condição de amar um Deus tão grande, nós não temos condição de entender esse Deus tão grande, mas a iniciativa de Deus em vir até nós para nos tornar beneficiário do seu grande amor, amor que move o próprio Deus a nosso favor. Só conseguimos fazer isso porque Ele veio ao nosso encontro, porque Ele nos amou primeiro. E a consequência do seu amor é que Ele nos dá o seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. Um amor impossível de expressar. Daí a expressão, de tal maneira. Imagino eu que o autor queria arranjar uma belíssima palavra para demonstrar aos seus ouvintes, aos seus leitores, e esta carta que a nós nos chega, como expressar tão grande amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Não encontrou palavra. Então foi um amor de tal maneira, nos amou tanto, tanto que foi de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Essa expressão, tal amor, expressa aqui algo que, uma palavra em que o autor não consegue escrever por tão grande amor. Meu querido, se depois desta ação, da ação de Deus em nos amar, em nos dar o seu Filho para morrer por nós, se tivéssemos que fazer alguma coisa para completar esta ação, isso não seria graça, seria qualquer outra coisa, menos graça. E a graça nos diz que não precisamos fazer nada, porque Jesus já fez tudo por mim, já fez tudo por você. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que nós somos os beneficiários deste amor. Olha o que nos diz o texto: a ação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha o que ganha os beneficiários: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, cumpre a nós agirmos como alguém que crê no Senhor Jesus. Se eu sou um beneficiário deste amor e eu não preciso fazer nada, mas será que basta então eu cruzar os meus braços e esperar que Jesus volte e me leve? Não, precisamos de agir e testemunhar como alguém que de fato crê no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus não é somente ter fé, mas é trazer esses resultados naquilo que eu falo, naquilo que eu vejo, com quem eu falo, aonde eu vou, nas minhas decisões, precisam demonstrar quem eu creio. Se eu digo que sou crente e vivo como não crente, como expressar então? Como que eu vou passar para o outro, meus colegas de trabalho, meus colegas de escola, meus colegas de bairro, as pessoas que precisam de Jesus?
Como que elas serão impactadas pelo poder de Deus, se eu digo que creio neste amor, que mudou e transformou a minha vida, mas eu não vivo como tal? As minhas decisões não são como alguém que crê em Jesus Cristo. Como eu posso então expressar este amor que é capaz de mover o coração de Deus a meu favor, se eu mesmo não vivo uma vida de alguém que crê? Eu creio só na teoria, eu só creio quando eu preciso, eu só creio quando eu estou em dificuldade, mas eu não creio no meu dia a dia. Querido, precisamos entender que crentes não agem como querem, mas como devem. Gostaria muito de tomar outras atitudes na minha vida, mas porque eu creio no poder deste Evangelho, porque eu creio em Jesus Cristo, eu não faço. Crentes não agem como querem, mas como devem. E a palavra nos ensina isso. Cremos em Cristo Jesus não só para a nossa salvação, mas é para viver no nosso dia a dia, nos padrões de Cristo, até que Ele volte. Ainda que o mundo levante a bandeira, hashtag Jesus não, nós temos que combater isso e viver hashtag Jesus sim, em qualquer momento, no meu dia a dia, porque é somente assim, mantendo os padrões cristãos, que nós vamos combater o pecado na nossa vida. Querido, a ação é de Deus a nosso favor. Querido, o querer é de Deus a nosso favor para nos chamar para a salvação. Nós, como beneficiários, não podemos também ficar de braços cruzados. Como beneficiários, representar o que Jesus tem feito por nós, fez por nós através do amor de Cristo. A ação e o amor de Deus foi por mim e foi por você. Não foi por instituição, não foi para uma comunidade, mas foi para pessoas. Jesus morreu por causa de pessoas. Jesus vai voltar para levar pessoas. Quando adoramos e nos reunimos aqui para louvar a Deus, antes mesmo da nossa adoração, Jesus olha para nós como adorador. Assim como quando estamos diante do pecado, antes mesmo, quando nós confessamos o nosso pecado aqui, antes mesmo de Deus olhar o nosso pecado, Ele nos olha como pecador. E depois do pecado, vai tratar o pecado com perdão. Queridos, precisamos crer e viver aquilo que cremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Nos diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Gente, se queremos viver o Evangelho para termos coisas, se queremos viver o Evangelho para sermos alguém, se queremos viver o Evangelho não olhando para a eternidade que o Pai tem nos preparado desde antes da fundação do mundo, se a minha esperança em Cristo Jesus está limitada nas coisas que eu quero ter ou quero ser aqui, bom, diz a palavra, seremos os mais infelizes de todos os homens, porque Jesus não morreu para que eu e você tivéssemos aí rios de dinheiro, zero de problemas, zero de doenças. O nosso pastor passou por dificuldade aqui agora. Isso quer dizer o quê? Que Deus não ama? Não. Nós estamos sujeitos às coisas temporais humanas, mas a nossa fé, o nosso crer, precisa estar firmado naquilo que Deus preparou para mim, Deus preparou para você. Para isso, a nossa esperança não pode se limitar apenas a esta vida, para não sermos infelizes. Mais que isso ainda, hoje nós realizamos aqui um evento, uma feijoada. Foi feita uma feijoada, cada um contribuiu, comprou ali, comprou lá, para que um grupo de pessoas,
pudessem receber lá uma doação para a sua manutenção. Bom, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa pouca, mas quando fazemos isso, lembrando de que Deus está à frente dessas coisas, olha o que o próprio Paulo diz ainda na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, olha o que ele nos diz como palavra de incentivo para continuarmos a viver uma vida de quem crê no Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Então, glória a Deus por isso, meu querido, porque esse Jesus, que um dia morreu por mim, morreu por você, diz a palavra que vai voltar. Esse diálogo com Nicodemos, que foi tão importante a ponto do próprio evangelista fazer esse registro, para que hoje eu e você pudéssemos meditar nisso e entender que o amor de Deus não ficou lá em 2000 anos atrás, mas está presente hoje aqui na minha vida e na sua vida, para sermos testemunhas de Jesus até que Ele volte. Meu querido, é um amor, uma ação do próprio Deus, onde eu não preciso fazer nada, eu não preciso plantar, eu não preciso ofertar, eu não preciso me sacrificar para que Deus olhe para mim, eu só preciso crer no Senhor Jesus. É assim que nós vamos conseguir andar segundo a vontade do Senhor. E esse texto, então, concluindo, esse texto que ressalta e enobrece até o amor de Deus pela minha vida, pela sua vida, nesse bate-papo muito legal com Nicodemos, que hoje fala o nosso coração. Lembre-se, meu querido, a ação é de Deus, ou seja, nada que eu ou você possamos fazer vai melhorar ou piorar o que Deus fez, faz e ainda fará por mim e por você para a salvação eterna. Foi o amor de Deus que moveu o próprio Deus a nosso favor. E segunda coisa é que nós somos apenas beneficiários deste amor. E como beneficiários devemos viver como quem de fato crê nesse Evangelho, dentro e fora da nossa casa, dentro e fora dos nossos contextos de vida, para que quem nos olhar veja o querer de Deus na nossa vida e queira conhecer Jesus Cristo como eu e você conhecemos. A nossa esperança tem que ser de viver a vida eterna com o Senhor Jesus. Eu não sei qual é o seu conceito a respeito de Cristo, eu não sei se você já teve uma experiência com Jesus Cristo, mas eu queria dizer que este amor vivido por Jesus Cristo, ou encarnado por Jesus Cristo, para que os nossos pecados fossem em Cristo perdoados, e é para você também. Você, quem sabe, que nos assiste pela internet e talvez vive numa crise aí que Deus não te olha, Deus não te vê, e você vê por aí muita gente em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus, falando que você precisa se esforçar para que Deus olhe para você, que você precisa ofertar para que Deus faça prosperar na sua vida, como se estas coisas de fato movessem o coração de Deus, e que de fato o que a Bíblia diz, o que move o coração de Deus é o amor dele por nós. Por isso nada do que eu possa fazer ou você possa fazer pode mudar a graça que já nos está estabelecida. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, não deixe a sua vida acabar para aceitá-lo como Senhor da sua vida. Porque este amor é eterno, mas há uma promessa do retorno de Jesus Cristo para buscar aqueles que o confessam como Senhor de sua vida. Estaremos todos diante de Deus Pai para sermos recebidos e para herdarmos com Cristo a glória que o próprio Deus
preparou para aqueles que foram chamados para a salvação. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trabalhar a sua vida, e que no seu coração você tenha o entendimento de que a ação é de Deus a nosso favor. O nosso trabalho, se é que temos algum trabalho, é simplesmente crer, porque o que temos e o que somos tem de ser para servir esse Jesus que morreu por nós na cruz. Que Deus possa nos abençoar e falar melhor ao seu coração, e que o seu coração seja abastecido por esse amor que moveu o coração do próprio Deus, por esse amor que mudou a minha vida e a de muitos, e se não mudou a sua, também há tempo de mudar.